Vamos dar início a mais uma aula que compõe nosso conjunto de aulas que trata dos critérios de divisibilidade. Nessa aula, a gente vai falar sobre o critério de divisibilidade por 4. Como eu venho dizendo nas aulas anteriores, critérios de divisibilidade são testes que a gente elabora para saber rapidamente se um número é ou não divisível por outro. E o que a gente vai fazer hoje é estabelecer esse teste, ou seja, esse critério, para verificar se um número é ou não divisível por 4. Para estabelecer o critério de divisibilidade por 4, eu preciso primeiro estudar com você o que acontece na divisão por 4 com as potências de 10, ou seja, com o 10, com o 100, com o 1000, com o 10.000. Vamos começar estudando o que acontece com o próprio 10. Se a gente divide 10 por 4, significa que eu tenho 10 unidades e quero fazer quartetos. Eu consigo fazer 2 quartetos e ainda sobram 2 unidades. Vamos agora estudar o que acontece na divisão por 4 com o 100. Eu posso dividir o 100 por 4 e verificar, mas eu também posso representar o 100 como 10 vezes 10. E aqui do lado, eu sei que o 10 na divisão por 4 deixa resto 2. Então aqui eu também vou ter resto 2. Acontece que o princípio da multiplicação, a propriedade da multiplicação, me permite multiplicar esses restos. 2 vezes 2 vai dar 4. O que quer dizer, a princípio, que o 100 na divisão por 4 deixaria resto 4, mas na divisão por 4 não existe resto 4. Então significa que eu estou pegando o que sobrou daqui, o resto daqui com o resto dali, estou juntando e consegui fazer um novo quarteto. Portanto, o resto da divisão de 100 por 4 é 0. Vamos agora estudar o que acontece com 1000. Mais uma vez, eu posso dividir o 1000 por 4 e verificar o resto. Mas eu também posso escrever o 1000 como 10 vezes 100. E aí eu sei que o 10 na divisão por 4 deixa resto 2. E o 100 na divisão por 4 eu acabei de ver aqui em cima, deixa resto 0. Pela propriedade da multiplicação dos restos, eu posso multiplicar o 2 pelo 0 e o resultado será 0. O que quer dizer que 1000 dividido por 4 deixa resto 0. Vamos agora estudar o que acontece com 10.000. Mais uma vez, eu posso representar o 10.000 como 10 vezes 1000. E aí perceba que o padrão se repete, porque o 10 deixa resto 2 e o 1000, você acaba de fazer aqui em cima, deixa resto 0. E aí quando eu multiplicar, isso vai dar 0. Ou seja, a conclusão que eu precisava tirar aqui com você é que, excetuando-se o 10, que deixa resto 2, qualquer outra potência de 10, vou fazer uma aqui com 6 zeros, pode sempre ser quebrada em 10 vezes uma potência de 10. Se eu tenho 6 zeros aqui, eu escrevi o 10 aqui, aqui eu vou ter um número formado apenas com 5 zeros. E, de acordo com o padrão que a gente acabou de perceber, aqui eu vou ter sempre resto 2 e aqui eu vou ter sempre resto 0. Portanto, a multiplicação me leva à conclusão de que o resto é 0. Resumindo, o 10 deixa resto 2 na divisão por 4, mas todas as outras potências do 10 deixam resto 0 quando divididos por 4. A gente vai agora estudar a divisibilidade do 738 por 4. Ou seja, a gente vai verificar se o 738 é ou não divisível por 4. Mas para isso, a gente vai usar essas ideias que foram expostas
agora e que você vê aqui à sua esquerda no quadro. Para começar, eu vou reescrever o 738 como 7 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 8. Note que o 7 na divisão por 4 deixa resto 3. O 100 na divisão por 4, nós fizemos aqui, ó. Deixa resto 0. O 3 na divisão por 4 deixa resto 3. O 10 na divisão por 4 deixa resto 2. E o 8 na divisão por 4 deixa resto 0. Portanto, pelas propriedades que nós vimos da adição e da multiplicação com os restos, eu posso multiplicar 3 por 0, 3 por 2 e depois somar esses resultados. De modo que eu vou ter aqui 0, aqui eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 0. O que me dá como resultado 6. Acontece que não existe resto 6 na divisão por 4. Significa que eu fui pegando todos os restos, juntei tudo e consegui 6 unidades, o que me permite formar mais um quarteto e, no final, o resto dessa divisão é 2. Portanto, a gente acaba de ver que 738 não só não é divisível por 4, como esta divisão deixará resto 2. Mas há uma outra coisa importante que eu quero que você note aqui. Independentemente do resultado que eu tenha aqui, ele vai acabar se anulando, porque como o resto do 100 na divisão por 4 é 0, não importa o que apareça aqui, ele será anulado pelo 0 que vem lá do 100. E isso você vai ver, em breve, vai acontecer nos próximos exemplos. Vamos agora estudar um número um pouco maior, 9.576. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever esse número como 9 vezes 1.000, que é o 9.000, mais 5 vezes 100, que dá 500, mais 7 vezes 10, mais 6. E aí, vou aproveitar uma coisa que a gente já concluiu, eu não preciso nem avaliar o que vai acontecer com 9, porque o que quer que aconteça com 9, isso vai ser multiplicado por 0. Porque 1.000 dividido por 4 deixa resto 0, e a gente viu isso no início da aula. Aqui, a mesma coisa, não preciso me preocupar com o que vai acontecer com 5, porque isso será multiplicado por 0 e eu vou obter o resultado 0 aqui também. O 10 deixa resto 2, portanto, 2 é o resto que eu coloco aqui. 7 na divisão por 4 deixa resto 3. Então, eu vou multiplicar 3 por 2. E o 6 na divisão por 4 deixa resto 2. Aqui eu vou somar e aqui eu vou somar. Então, 0 mais 0, continua dando 0. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Esse seria o resto da divisão desse número por 4. Mas nós sabemos que não há resto 8 na divisão por 4. O que significa que a gente foi juntando os restos dos diversos pedaços e conseguimos agrupar 8 unidades, o que nos permite criar novos grupos de 4. Na verdade, mais 2 grupos de 4, o que faz com que o resto dessa divisão seja 0. E aqui eu quero que você note, mais uma vez, que tudo o que vem antes desses dois últimos algarismos vai acabar produzindo um resultado 0, porque 100 deixa resto 0 na divisão por 4 e 1.000 deixa resto 0 na divisão por 4. Na verdade, eu posso apenas considerar o que acontece com os dois últimos algarismos do número. Vamos fazer esse teste com um número um pouco maior. Vamos então estudar o 32.564. A gente vai fazer a mesma coisa.
Aqui vai escrever esse número como 3 vezes 10.000, que dá 30.000, mais 2 vezes 1.000, que dá o 2.000, mais 5 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 4. E aí, de novo, a gente sabe que 10.000 dividido por 4 deixa resto zero. Então, nem importa o que vai acontecer aqui. Eu já sei que isso tudo aqui vai me dar resto zero. A mesma coisa aqui. Não importa o que vai acontecer com esse 2. Como o resto aqui é zero, na multiplicação, o resultado final desta parcela deixa resto zero. Aqui também deixa resto zero. Aqui o 6 na divisão por 4 deixa resto 2. O 10 na divisão por 4 deixa resto 2. E o 4 na divisão por 4 deixa resto zero. Portanto, aqui eu tenho 4 mais 0, 4. E mais uma vez você sabe que na divisão por 4 não há resto 4. Significa que você foi amontoando todos os restos e conseguiu formar mais um grupo de 4, mais um quarteto, o que dá resto zero. Portanto, tanto o 32.564 quanto o 9.576 são divisíveis por 4, porque ambos deixam resto zero na divisão. E o mais importante de tudo isso, eu poderia ter estudado esse número simplesmente ignorando o 3, o 2 e o 5 e olhando exclusivamente para o 6 e para o 4. E aí eu escreveria 6 vezes 10 mais 4. E aí faria toda aquela análise que nós fizemos, porque tudo que vem antes deixa resto zero. Então, está estabelecido o nosso teste, nosso critério de divisibilidade. Se você quer verificar se um número é ou não divisível por 4, não importa o tamanho dele. Você elimina os algarismos que vêm antes, fica só com os dois últimos e faz todo o seu estudo em cima daqueles dois últimos. Espero que você tenha entendido e te aguardo para o próximo encontro.